Gente, será que hoje eu consigo gravar? Por favor, meu amigo, tem como dar uma paradinha pra mim? Quem nunca se deparou com uma criança extremamente opositiva, desafiadora, que briga por qualquer coisa, que tem traços vingativos, né? Ainda mesmo que na infância, uma criança que não consegue lidar com os seus erros, que não consegue entender suas responsabilidades e que o convívio familiar e o convívio escolar acaba ficando bem complicado, porque há ações de agressividade que não convém com a idade, com o ambiente, né? Então, provavelmente essa criança precisa de ajuda. Possivelmente, ou não também, né? Vai depender muito do diagnóstico, essa criança possui um transtorno chamado TOD, transtorno opositivo desafiador. As crianças que possuem o transtorno opositivo desafiador, elas tendem a ser discriminadas. Alguns relatos de algumas crianças é que, quando elas vão brincar com uma criança que possui esse tipo de transtorno, elas não entendem exatamente o porquê da agressividade, então elas têm medo, elas acham estranho, e aí, consequentemente, o ciclo de amizades pode diminuir, né? Pode haver diminuição do ciclo de amizades. Com o tempo, isso afeta a questão emocional, afeta os meios sociais, né, onde ela vive. A própria escola muitas vezes não implementa aí projetos para acessar essa questão com o bullying, né, e isso não ajuda. A própria família muitas vezes coloca a criança no isolamento, né? Vai chegar o pessoal aqui em casa, vai fazer um churrasco, mas espera aí, fulano não pode ficar aqui porque senão ele pode xingar, ele pode gritar, então vamos trancar ele dentro do quarto. Eu já vi, gente, situações assim. Não, isso não pode acontecer, né? Essa criança precisa de estar ali no meio de vocês, precisa de ajuda, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de atenção. Então nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Tem muita gente já para acusar, para isolar. Essa criança ela não precisa disso, ela precisa de ser inserida no meio. Normalmente, as primeiras características do transtorno opositivo desafiador se dá ainda na idade escolar, né? Principalmente no período da pré-escola, onde existe aí a nova vivência de conceitos, né? A própria personalidade começando a ser formada de forma mais intensa, a própria linguagem, o contexto social, o contexto antropológico, começa a se conhecer como pessoa, o contexto filosófico, né? Vai criando perspectivas, né, em relação à vida, enfim. Dentro de casa é importante estabelecer parâmetros. Pais e mamães estão dentro de casa. Cria uma rotina saudável e que seja interessante para a criança também. Não adianta você também criar uma rotina que seja legal para você, mas para a criança não tenha motivo nenhum dela continuar ali fazendo aquilo. E que seja proveitoso para ambos os lados. O TOD ele faz parte de um grupo de transtornos chamado grupo de transtornos disruptivos, né? Ou seja, são transtornos os quais as crianças têm a tendência de causar alguma perturbação quando colocadas em algum conflito. Exemplo, não conseguem lidar com pessoas que possuem algum tipo de autoridade. Então elas querem enfrentar essas pessoas de qualquer forma, dizendo assim, olha, você não vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu não quero, eu não gosto, eu não preciso e assim por diante. Não existe uma causa de um consenso lógico, né? Existe uma perturbação pessoal e um enfrentamento ali com aquela pessoa. Crianças e adolescentes e até mesmo adultos com TOD tendem a ser mais rebeldes, tendem a ser mais teimosos, mais incompreensivos nessa questão. Então, o obedecer para eles é algo muito complicado, né? Então, pondo até mesmo na fase adulta as pessoas em dificuldade. Por quê? Com o passar do tempo, não se tratando, não cuidando disso, essas crianças, jovens e adolescentes e até mesmo adultos, eles podem ter problemas emocionais muito graves. Algumas pessoas acabam perguntando qual seria a origem, né? Seria genética, hereditária, neurobiológica, enfim. Bom, segundo alguns conceitos, se tratando, gente, de transtornos
realmente fica muito complexo ainda, porque muita coisa ainda está em estudo, tá? Mas se tratando de transtorno relacionado ao transtorno positivo desafiador, não existe um fator específico que desencadeia o TOD, tá? No entanto, a maioria dos especialistas considera o TOD uma consequência de combinações entre dispositivos neurobiológicos e também dentro de fatores psicológicos, né? Disfunções do próprio ambiente social. Não é uma relação sozinha, é uma relação conjunta. Então nós estamos falando de fatores neurobiológicos, né? Neurais, tá? Trabalho com o cérebro, o próprio corpo, né? O estudo desse corpo, dessa vida, né? Da bio. Todo trabalho com transtorno, ele tem que ser multidisciplinar. Então, é o professor, é o psicopedagogo, é o fonoaudiólogo, o psicólogo, é o neuro, é o pediatra, enfim. É uma gama de pessoas trabalhando em prol de ajudar aquela criança, naquele momento, a se desenvolver, tá? Então, 3 aspectos são muito importantes. Primeiro, medicamento. Se o médico passar o medicamento, você pai e você mãe, não tenha medo de passar esse medicamento para o seu filho, para que ele possa tomar, até porque nem todo medicamento é para sempre, então pode ser que em algum momento esse medicamento não seja tão necessário mais, mas para início, para dar conta desse momento da vida dessa criança, às vezes é preciso o medicamento. E aí pai e mãe vai ter que fazer um processo para entender e para ajudar o filho a se desenvolver. Segundo ponto, escola. A escola ela tem que estar junto da família. A escola tem que abrir portas, ela tem que dar condições para a família trabalhar com essa criança também. Então você que é professor, orienta os pais, né? Observa os seus alunos de uma forma mais delicada, mais compreensiva, mais humana, para que você possa alertar os pais também se houver alguma questão que precisa ser observada mais de perto. E por último, né, extremamente importante, a família. Entenda uma coisa, pai e mãe, se vocês não ajudarem o filho de vocês dentro de casa, fora de casa, área externa, é quase que impossível, né? Porque a referência, a vida, tudo está relacionado a vocês. Então, se vocês não conseguem compreender, não conseguem ajudar o filho de vocês, muito dificilmente outro profissional vai conseguir, tá? Então, é bom a gente poder observar todos esses aspectos para que cresça uma criança saudável, uma criança positiva, uma criança depois que vai se tornar, né, um adolescente, jovem, adulto aí, muito bacana, com tranquilidade para trabalhar, tranquilidade para viver, para ter as suas relações, né, afetivas e assim por diante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo rápido. Por favor, me acompanhe no canal no YouTube, o link está aqui no Instagram, no perfil, só clicar lá, entrar, sigam e compartilhe também os vídeos. Muita coisa eu vou colocar no Instagram, mas muita coisa não vai estar no YouTube e assim também vice-versa. E dê o seu like, o seu gostei também nos vídeos lá no YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos também falando de outros transtornos e outras observações. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado.